Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai aprender a decompor em fatores primos. Decomposição em fatores primos, tá bom? Vamos ver como é que a gente faz. Então, para a gente decompor o número primo, a gente faz o seguinte: coloca o número aqui, traça uma reta na vertical e vai dividindo este número por números primos. Coloca o resultado aqui e vai dividindo por números primos. Coloca o resultado aqui e vai dividindo. É assim que funciona. Então eu escolhi o número 2 para começarmos. E como que a gente faz? A gente pega o número que estiver aqui e vai dividindo pelos números primos. Quais são os números primos? O primeiro número primo existente e o único, que é o número par. Então a gente divide por 2 e coloca o resultado aqui, ó. Então o que aconteceu aqui, ó? A gente fez a decomposição deste número em fatores primos. Na verdade, deu apenas um fator primo aqui. E por quê? Porque o número 2 já é um número primo. Ele só é divisível por ele mesmo, por si mesmo e por 1. Então é por isso que só deu o número 2 aqui, tá bom? Então agora vamos colocar o número 10 aqui, ó. Vamos decompor em fatores primos o número 10. Coloca o número e uma reta na vertical. Então vamos decompor por fatores primos. Marcos, uma pergunta: o que é fator primo? O que é decompor? Explica pra gente. Ok, decomposição. Decomposição é fazer a divisão pelos números primos, colocar o resultado aqui, dividir por número primo, colocar o resultado aqui. Isso é decomposição, é decompor, tá bom? E por que fatores primos? Fator é o seguinte, porque todos os números primos que a gente vai encontrar aqui serão fatores. E o que são fatores? Fatores são aqueles números que participam da multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 4 é igual a 8. Este é um fator e este é um fator. Tudo que participa de multiplicação são fatores, tá bom? Isso aqui é um fator, este é um fator e este é o produto da multiplicação. Por isso que a gente vai trabalhar com fatores primos. Por quê? Porque os números que estiverem aqui serão primos e todos serão multiplicados, serão fatores. Tá bom? Isso aqui também é chamado de fatoração, tá bom, pessoal? Fatoração é decomposição em fatores primos. Ou seja, fatoração tem a ver com fatores, né? Ou seja, com multiplicação de números primos. Então vamos decompor o número 10. A gente sempre começa pelo número 2. Então coloca o 2 aqui, ó. Marcos, e já vem uma pergunta: sempre será possível dividir pelo número 2? A resposta é não. Às vezes você não conseguirá dividir pelo número 2. Então você já passa para o próximo número primo existente, que é o 3, e depois já passa para o 5, 7 e por aí vai, tá bom? E quais são os números primos, Marcos? Olha só essa tabela aí, ó. Essa tabela contém todos os números primos, tá bom? Que são 2, 3, 5, 7 por aí vai. E essa tabela também eu já mostrei para vocês na aula sobre números primos, tá bom? Se quiser pode clicar aí para assistir. Tem lá essa tabela que eu fiz para você, expliquei ela detalhe por detalhe de como encontrar o número primo, tá ok? E você percebe que o número 2 é o primeiro número primo existente, é o único que é o número par. Neste caso aqui, nós conseguimos dividir por 2 porque este número é o número par. 10 é o número par. Os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Este termina em 0, tá bom? Então vamos lá. Dividir um número por 2 é encontrar a metade do número. Qual que é a metade de 10? É 5. Então 10 dividido por 2 é igual a 5. Você coloca aqui embaixo do 10, unidade sempre embaixo de unidade. Certo, agora chegamos ao número 5 aqui, aí você se pergunta: ainda dá para dividir pelo número 2? Não dá, porque o 5 é um número ímpar e os números ímpares não são divisíveis por 2. Quais são os números ímpares? São os números ou os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, tá bom? Então este é um número ímpar, não é divisível por 2. E outra coisa, é um número primo também. Esse número só divide por 1 e por ele mesmo. Não adianta tentar dividir por outro número que você não vai conseguir. Então a gente vem aqui e coloca o 5 aqui, ó, porque é o único número que divide ele, pois é um número primo. Tá bom? Então 5 dividido por 5, quanto que é? É 1. Então, pessoal, decompor em fatores primos é conseguir chegar ao número 1 aqui, ó. Quando você conseguir chegar ao número 1 aqui, você já fez a decomposição em fatores primos. E aqui nós chegamos ao número 1. Então podemos dizer o seguinte, que o número 10 que a gente acabou de decompor em fatores primos, podemos colocar aqui o número 10
que é este número, ele é a mesma coisa, olha que interessante, que 2 vezes 5. 2 vezes 5. Por quê? Porque são fatores e tem que ser multiplicado. Sempre esses números são multiplicados. Então o 10 é a mesma coisa que 2 vezes o 5. Pronto, essa é a resposta final. O 10 ele foi decomposto em dois fatores primos. Vamos fazer mais um? Vamos colocar aqui mesmo, ó, o número 13. O número 13, se você der uma olhada na tabelinha que eu passei para vocês agora há pouco, é um número primo. Então você não consegue fazer nada com ele da mesma forma que o 2 aqui, ó. O número primo ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. E como que você faz? Vai dividindo até chegar à metade dele. Por exemplo, por 1 dá para dividir e por 2 dá para dividir? É só multiplicar o 2 por algum número para ver se dá 13. Por exemplo, 2 vezes 6 é 12, não deu. 2 vezes 7 é 14, maior que 13, não deu. Vamos tentar o 3 agora. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 5 é 15, o 3 também não deu. Vamos ao 4. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4, 16, também não deu. Agora o 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. Agora vamos ao 6, que está chegando na metade dele. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18. E o 7, que é um pouco maior que a metade dele. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14. Então não adianta tentar dividir por outro número, a não ser ele mesmo e pelo número 1. Marcos, agora uma pergunta. Por que o número que nós queremos ele é dividido em números primos e não em números naturais, números inteiros? Olha só, em primeiro lugar, se você dividir em números primos ou fatores primos, você vai ganhar muito tempo na sua prova, vai ajudar muito. Então sempre divida em números primos. E aonde que eu vou utilizar isso daqui? Você vai utilizar isso daqui quando estiver calculando o MDC e o MMC, tá bom? Então é muito importante você dividir em números primos. E outra explicação muito importante seria o seguinte, ó, todos os números, independente de qualquer número que seja, olha que explicação importante. Eles são números primos, todos os números são números primos, ou eles são números formados por números primos. Todos os números sem exceção. Por exemplo, o 10 ele é formado por dois números primos sendo multiplicados, sempre fatores. Todos os números são formados por números primos sendo multiplicados ou eles já são números primos. Tá legal? Então vamos fazer mais um aqui, por exemplo, o número 72. O número 72, se ele não for um número primo, ele é um número composto por fatores primos, pode ter certeza. Para começar, o número 72 é um número par, todos os números pares são divisíveis por 2. Então vamos colocar o primeiro fator primo existente na matemática, tá bom? Então vamos dividir, ou seja, vamos decompor em fatores primos. Vamos lá. Dividir um número por 2 é encontrar a metade daquele número. Qual que é a metade de 72? Vamos fazer rapidinho aqui, ó. 72 dividido por 2. 72 dividido por 2. 7 dividido por 2 é 3. Então 3 vezes 2, 6 para 7, 1. Agora você desce o 2 para cá. 12 dividido por 2, quanto que é? É 6, porque 6 vezes 2 é 12. Para 12, nada. Então a resposta está pronta. Então 72 dividido por 2 é igual a 36. Então a gente coloca aqui, ó, dezena embaixo de dezena e unidade embaixo de unidade. Então agora a gente continua dividindo. Dá para dividir ainda pelo número primo 2? Claro que dá, porque aqui temos o número par e todos os pares são divisíveis por 2. Então você coloca o 2 aqui, ó. E dividir o número por 2 é encontrar a metade dele. A metade de 36 é 18. Por que 18? Porque 18 mais 18 é igual a 36. Ou 18 vezes 2 é igual a 36. Tá legal? Ainda dá para dividir pelo número primo 2? Claro que dá, porque é um número par ainda, né? 18 é um número par. Então coloco o 2 aqui novamente. 18 dividido por 2, quanto que é? É encontrar a metade do 18, que é 9, porque 9 mais 9 é igual a 18. Ou 9 vezes 2 é igual a 18. Certo, ainda dá para dividir pelo número 2, não dá para dividir pelo número 2 porque é um número ímpar. Então agora a gente divide pelo próximo número primo depois do 2. O próximo, segundo aquela tabela que eu passei para vocês, o próximo é o número 3. Mas antes você se pergunta, dá para dividir esse número por 3? Só coloca o 3 aqui se der para dividir, se não der para dividir não coloca. E eu já havia analisado que é o 9 é um múltiplo do número 3 e o 3 é um divisor do 9. Então o 3 dá para dividir o 9.
Quanto que é 9 dividido por 3? 9 dividido por 3 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então aí você continua se perguntando, ainda dá para dividir pelo número primo 3? Claro que dá, porque o 3 ele é divisível por 3, por ele mesmo, né? 3 dividido por 3 é igual a 1. Chegamos ao número 1 aqui, então a gente acabou de decompor o número 72 em fatores primos. Então vamos colocar aqui, ó, 72 é igual, da mesma forma que fizemos ali em cima, o número 72, ele é igual a esses números primos aqui, ó, esses fatores primos aqui, ou seja, esses números multiplicados, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então você coloca aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3 e 3 vezes 3, vezes, né? 3 vezes 3. Só que agora tem uma coisa muito importante aqui que é muito utilizado. Por exemplo, o que é 5? Vamos colocar aqui 5 elevado ao quadrado. É só um exemplo, tá bom? 5 elevado ao quadrado é o 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Isso aqui é 5 vezes 5. Então, voltando para cá, o que é 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes? Da mesma forma que ali. É o 2 elevado a 3. Então você coloca aqui, ó, 2 elevado a 3 ou 2 elevado ao cubo. O que é 2 elevado a 3? É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 1, 2, 3. Agora, vezes, coloca o vezes aqui, que é muito importante. E o 3 ali é a mesma coisa. O que é 3 vezes 3? É 3 elevado ao quadrado, da mesma forma que o 5 ali, ó. Então você coloca aqui, ó, 3 elevado ao quadrado. Marcos, é importante fazer isso aqui? É muito importante. Então podemos dizer o seguinte, que o número 72 é igual a 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Este aqui é o número 72 representado em fatores primos. E este aqui também é o número 72, só que representado em fatores primos, tá bom? Tudo aqui é a mesma coisa, nunca se esqueça disso. Vamos fazer mais um? Vamos! Vamos fazer agora com o número 100. Vamos decompor o número 100 em fatores primos. Se ele não puder ser decomposto em fatores primos, é porque ele é um número primo. E a gente já percebe que ele é divisível por 2 porque termina em 0. Então coloca lá o primeiro número primo existente e divide. 100 dividido por 2, dividir o número por 2 é encontrar a metade dele. Qual que é a metade de 100? É 50, porque 50 mais 50 é 100, ou 50 vezes 2 é 100. Ainda dá para dividir por 2, então nós colocamos o número 2 ali, porque ele termina em 0, né? É o número par. E dividir 50 por 2 é encontrar a metade dele, que é 25, porque 25 mais 25 é igual a 50, ou 25 vezes 2 é 50. Bom, agora não dá para dividir mais por 2, aí você se pergunta, dá para dividir pelo próximo, que é o 3? E como que você faz para saber se o número é divisível por 3 ou não? Você soma os dígitos, soma aqui os elementos aqui, ó. 2 mais 5 é igual a 7. 7 não é divisível por 3, então 25 também não é divisível por 3. Então não dá por 3, vamos tentar o próximo número primo existente, que é o número 5. Este número aqui é divisível por 5? Pessoal, a gente já tem uma aula sobre divisibilidade. É só clicar aí que você vai aprender a dividir o número por 2, por 3, por 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, tá bom? Então a aula é divisibilidade. E o 25 ele é divisível por 5, porque é 25, né? 25 é divisível por 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então vamos dividir por 5. Coloca aqui o número 5, ó. Então 25 dividido por 5, quanto que é? É 5. E por que 5? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Certo? Ainda dá para dividir pelo número primo 5? Ainda dá para dividir, porque aqui é um 5, então coloca o 5 aqui. E 5 dividido por 5 é 1, porque 1 vezes 5 é igual a 5. Terminamos de decompor o número 100 em fatores primos. Então, como a gente já sabe, vamos colocar aqui embaixo o número 100, ele é igual 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. E a gente já sabe também que o número 100 é igual, olha só, quanto que é 2 vezes 2, representado em forma de potência, onde tem base expoente, igual vimos ali em cima, é 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, vezes o 5 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. Vamos fazer mais um? Vamos fazer aqui em cima mesmo, ó. Apesar de que essa folha será reciclada, mas vamos aproveitar o máximo que a gente puder, né? Então vamos colocar um número maior aqui, ó, 312, 312, vamos decompor em fatores primos. E a gente já sabe que o 312 é um número par, então ele é divisível por 2. E dividir um número por 2 é encontrar a metade daquele número, né? Então vamos fazer aqui, ó, 312 dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1, porque 1 vezes 2 é 2, para 3, 1,
desce esse número 1 para cá, 11 dividido por 2 é 5, porque 5 vezes 2 é igual a 10 para 11, 1. Desce esse 2 para cá, 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 2, 12 para 12, nada, terminou. Então 312 dividido por 2 é 156. Então a gente coloca aqui, ó, divide e coloca aqui, ó, 1, 5, meia. Unidade, dezena, centena. 156 ainda é divisível por 2 porque ele é um número par. Então vamos fazer também 156 dividido por 2. 1, 5, meia, divisível por 2. 1 não dá para dividir por 2, pegamos o 15. 15 por 2 é 7, porque 7 vezes 2, 14. Para 15, 1, coloca embaixo do 5 aqui, ó, unidade embaixo de unidade, desce aquele número 6 para cá. E 16 dividido por 2 é 8, porque 8 vezes 2 é 16, para 16 nada. Então deu 78 aqui, 156 dividido por 2. Então nós colocamos dezena embaixo de dezena e unidade embaixo de unidade. Ainda dá para dividir por 2 porque é um número par, colocamos o 2 aqui. 78 dividido por 2, vamos fazer aqui mesmo, 78 dividido por 2. 7 dividido por 2 é 3, porque 3 vezes 2, 6 para 7, 1. Desce 8 para cá, 18 dividido por 2 é 9, porque 9 vezes 2 é 18, para 18 nada. Então deu 39, que é 78 dividido por 2, 39. Ainda dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2. E por 3, dá para dividir por 3? É só somar os números que estão aqui, ó. 3 mais 9 é igual a 12. 12 é um múltiplo de 3, porque 3 vezes 4 é 12. Então 39 também é divisível por 3, então a gente não perde tempo e já coloca aqui, ó. Agora vamos dividir 39 por 3. 39 dividido por 3, 3 dividido por 3 é 1, 1 vezes 3 é 3, para 3 nada, desce o 9 para cá, 9 dividido por 3 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, para 9 nada. Então deu 13, 39 dividido por 3, coloca aqui o número 13. 39 dividido por 3 é 13, porque 13 vezes 3 é 39. Dá para dividir ainda por 3? Vamos ver, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15, então não dá para dividir. E se você observar bem naquela tabela que nós vimos lá em cima, o número 13 é um número primo. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então a gente vai dividir por ele mesmo. Porque dividir por 1 não adianta nada. Vai dar ele mesmo, tá bom? E 13 dividido por 13 é igual a 1. Pronto. Terminamos de decompor o número 312 em fatores primos. Então a gente já sabe como faz. Então 312, que é aquele número lá, ele será igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 13. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 13. Você observa que o 312 não é um número primo, no entanto ele é composto por fatores primos, ó, que só há números primos aqui, ó. E fazendo da forma mais interessante também, 312 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado a 3, vezes 3, não pode esquecer, e vezes o 13 ali, ó. Agora a gente vai fazer mais um e aí eu deixo um exercício para vocês. Vamos lá. E aqui está, vamos decompor o número 960 em fatores primos. Dá para dividir por 2, porque termina em 0, é um número par, né? Então dividir por 2, encontrar metade dele, então vamos fazer aqui, ó, 960 dividido por 2. 9 dividido por 2 é igual a 4, porque 4 vezes 2 é 8, para 9, 1. Desce o 6 para cá, 16 dividido por 2 é igual a 8, porque 8 vezes 2 é 16, para 16 nada. Desce o 0 para cá, formou um novo número, obrigado a dividir. E qual que é o número? É 0, porque 0 vezes 2 é 0, para 0, nada. Então 960 dividido por 2 é igual a 480. Pessoal, essa divisão aqui foi meio especial, eu já tenho aula sobre ela aí, é só clicar aí que você vai aprender, tá bom? Então 960 por 2 é 460. Centena, dezena, opa, que é um 8, unidade. Unidade, dezena, centena, 480, tá bom? Ainda dá para dividir por 2, quanto que é 480 dividido por 2? Vamos fazer aqui, 480 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, para 4 nada, desce o 8 para cá. 8 dividido por 2 é 4, porque 4 vezes 2 é 8, para 8 nada. Desce esse 0 para cá, obrigado a dividir, dá 0. 0 vezes 2 é 0, para 0 nada. Então deu 240, 480 por 2. Então 480 dividido por 2 dá 240. Centena, dezena, unidade, tá bom? E ainda dá por 2, porque é um número par, 240
dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, porque 1 vezes 2 é 2, para 2 nada. Desce o 4 para cá, 4 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, para 4 nada. Desce esse 0 para cá. 0 dividido por 2 é 0, 0 vezes 2 é 0, para 0 nada. Então deu 120, 240 por 2. 120, e ainda dá por 2? Claro que dá, porque é um número par. 120 é encontrar a metade dele. A metade de 120, pessoal, é 60, porque 60 mais 60 é igual a 120, tá bom? Ainda dá por 2? Claro que dá, então põe ele aqui na direção do 60, não se esqueça disso, hein? 60 dividido por 2, quanto que é? 30, porque 30 mais 30 é igual a 60, ou 30 vezes 2 é igual a 60. Ainda dá por 2? Sim, coloca na direção do 30 aqui, ainda dá por 2. E a metade de 30 é 15, porque 15 mais 15 é 30, ou 15 vezes 2 é 30. E ainda dá por 2? Não, porque agora temos um número ímpar terminado em 5. Pessoal, já dá para dividir por 5 aqui, mas vamos dividir por 3, que é o próximo número primo existente. Você pode fazer com qualquer um dos dois. Vamos tentar por 3, vai. 15 dividido por 3, quanto que é? É 5, porque 5 vezes 3 é 15. E agora só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, porque é um número primo, então coloca aqui, ó. 5 dividido por 5 é 1. Marcos, por que você dividiu por 3 e não dividiu logo por 5? Olha só, se você dividisse por 5, 15 dividido por 5 iria dar 3. E 3 tem que continuar a divisão, então 3 dividido por 3 ia dar 1, ou seja, o 3 e o 5 seriam utilizados da mesma forma. Então, para terminar, o número 960, vamos colocar aqui o número 960, ele é igual ao que? Ao 2 multiplicado por ele mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, que aqui estão, vezes 3 vezes 5, vezes 3 vezes 5. Ou, na forma de potência, o número 960 é igual ao número 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o número 2 elevado à sexta potência, multiplicado por 3 e multiplicado por 5, vezes 3, vezes 5. Então, este é o número 960 em forma de fatores primos. Este também é o número 960 em forma de fatores primos. Tá bom? Agora eu vou deixar uns exercícios para vocês aqui. Então decompõe para mim em fatores primos, por exemplo, o número 12. Eu quero que você decomponha em fatores primos, porque você sabe que ele ou é um número primo ou é um composto de fatores primos. Isso você já sabe, né? Então a dica que eu vou dar para vocês, isso aqui vai dar 2 números primos iguais e um outro número primo diferente, os 3 sendo multiplicados. E não esqueça de levar ao expoente também, tá bom? Esse aqui será a letra A. Então eu quero que você faça aí para mim, aí embaixo, passo a passo, e coloca letra A, resposta. Você pode colocar assim, por exemplo, ó, 3 vezes 3 vezes 3. Essa é a resposta. Eu já sei que é 3 elevado ao quadrado vezes 2. Pode colocar assim. Eu não sei se é a resposta disso aqui. É um exemplo que você vai escrever aqui embaixo para mim, tá bom? Então, mais um, número 54. Número 54 será a letra B. Decomponha em fatores primos para mim. A primeira dica é, isso aqui é um número par, então é divisível pelo primeiro fator primo existente, que é o número 2. E a outra dica será, ele terá 4 fatores primos aqui. 4 fatores primos. Sendo que um deles se repete 3 vezes e o outro apenas uma vez. Tá bom? E a letra C, eu vou colocar o número 43. Decomponha em fatores primos para mim. Qual que é a dica que eu vou dar para vocês nesse número aqui, que é muito importante? Dê uma olhada naquela tabela que eu mostrei para vocês no início da aula. Aí você vai responder essa pergunta C para mim, que é uma pergunta inusitada, é uma pergunta diferenciada, tá bom? E para terminar, a letra D, que eu quero que você faça aí embaixo para mim, decomponha em fatores primos o número 175. A dica que eu dou, todos os números que terminam em 5 e 0 são divisíveis por 5. Essa é a dica que eu dou. Tá bom, pessoal? Então fica para vocês aí. Se vocês gostaram, por favor, cliquem no joinha, responda os exercícios e se inscreva também, tá bom? Marcos Zaba aqui no YouTube com vocês novamente.